Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente. Eu sou a Ari Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, a gente tá no formato diferente, a gente não tá no estúdio, não estamos naquele mesmo formato que a gente tá, mas hoje a gente tá com uma pessoa diferente também. Nós estamos com um professor que também é um influenciador, que também faz parte das plataformas digitais, está nesse processo de ensino pelas plataformas digitais há um tempo. E hoje vamos falar um pouco mais sobre física de partículas e o nosso queridíssimo modelo padrão. E para hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial, um convidado muito especial. Se apresente pra gente, por favor. Olá, Ari. Olá, pessoal do Fisicamente. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o professor Paulo Vicente e estou aqui para a gente bater um papo sobre física de partículas, um pouco sobre o meu trabalho, tanto na internet. A gente não gosta muito de usar o termo influenciador, preferimos usar o termo edutuber, né? Professores que fazem parte do YouTube Educação. E, ao mesmo tempo, eu continuo estudando novas tecnologias e, ao longo desse bate-papo, vocês vão ficar informados sobre alguns detalhes aqui, à medida que a Ari for perguntando. Vamos nessa, Ari. A física de partículas é um ramo da física que é dedicado a investigar e constituição das coisas, das partes mais elementares do nosso universo, né? Tanto da radiação até mesmo da interação fundamental entre elas. Então, assim, a física de partículas, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei muito surpresa, porque a gente vai para um outro nível. A gente sai de coisas que estão num patamar de pequenas, vamos para coisas menores ainda. Então, foi algo que eu, à primeira vista, me apaixonei e falei, nossa, que assunto incrível. E foi aí que eu comecei a ver e entender do que tudo é feito e, principalmente, como tudo é feito no seu nível mais baixo, no seu nível mais básico, no seu nível menor. E isso foi algo que foi me surpreendendo a cada vez mais que eu venho estudando sobre isso. E o senhor, como faz o doutorado nessa área, e também participou de um programa que é um sonho de qualquer professor, de qualquer físico, que é participar do CERN, que fica lá em Genebra, na Suíça. Então, para a gente começar a introduzir esse assunto, a gente começar a falar sobre física de partículas, nosso modelo padrão. Vamos começar pela parte do CERN, que é algo que eu acredito que todo físico já sonhou ou sonha ir para o CERN, viver a experiência do CERN, ver o que tem lá dentro e como a experiência do CERN impactou o senhor com a sua escolha de doutorado, a sua escolha de estudo e como isso tem impactado até hoje. Boa pergunta. Acho que o CERN mudou bastante a minha vida, embora a minha ideia em estudar física moderna ela vem desde o mestrado, né? No mestrado eu tentei estudar ensino de física quântica usando simuladores, mas acabei indo para a história da ciência. E agora no doutorado, depois de ter participado da Escola de Física CERN, lá a gente vai visitar, né, em tempo real, os principais experimentos do CERN. Então, é uma experiência que todo professor de física, se puder, por favor, tente participar da seleção e vá. E aí, quando a gente vai participar dessa escola, que já levou mais de 300 professores brasileiros para conhecer os laboratórios do CERN, a gente tem por missão, quando voltar, participar de programas de divulgação, desde palestras, no meu caso, eu prometi que ia fazer sequências didáticas, artigos e até mesmo participação em programas de divulgação científica, como é o caso aqui do podcast Fisicamente. E aí, baseado nisso, eu propus para o doutorado investigar a possibilidade de criar sequências didáticas. Mas a meu orientador falou, não, sequências didáticas todo mundo faz. Eu gostaria que você transformasse essa experiência num RPG, num jogo de representação de papéis. Uma vez que você aprendeu que lá os estudantes de nível médio podem ser cientistas por um dia, investigando dados reais do CERN, então por que você não pensa em como formular esta interpretação de cientista por um dia no contexto de um RPG? Eu achei desafiador e ainda estou estudando como fazer a implementação, mas o desafio está aceito. É muito interessante falar sobre isso, porque é um sonho, inclusive, particular meu também, participar do CERN. E acho que dentro dessa experiência a gente consegue visualizar muita coisa lá dentro e conseguir ver a física de partículas muito bem, porque a gente vai estar dentro dos maiores do mundo. Os maiores não, o maior do mundo. Inclusive, a gente tem um acelerador de partículas aqui no Brasil, né? Sim, eu cheguei a participar do programa online, admito que não fiz toda a programação, mas nós temos o Sirius na Unicamp, que não é do mesmo tipo do CERN, tá? O CERN é um acelerador de hadrons, partículas pesadas. Então, são núcleos de hidrogênio
são núcleos de chumbo, que acelera, portanto, tem que ser muita energia envolvida. Já aqui no Sirius é um acelerador de elétrons. Então, é um acelerador de elétrons que vai fazer emissão de luz. As propostas são diferentes, mas temos sim acelerador, o principal, que é o Sirius. Eu soube também que há aceleradores menores em outras universidades, mas não com o poder e a capacidade do Sirius. Sim. Aí, na sobre a experiência que o senhor viveu sobre o CERN, como foi ver na prática, ou não somente na prática, porque eu acredito que vocês ficaram mais na parte teórica, de uma visitação técnica, mas como foi ver acontecer e principalmente ver na prática o papel dos quarks e dos leptons dentro da estrutura da matéria? Como foi viver aquela situação, ir nos laboratórios, olhar essa parte, como dizem alguns da física bruta, e falar, aqui está acontecendo muita coisa, ver presencialmente as coisas acontecerem. Ver na prática eu sempre digo que é uma palavra muito forte, né? Acho que a física de partículas, à medida que você vai entrando no muito pequeno, fica difícil você enxergar as partículas. Então, você consegue lá na prática, tem um experimento muito bom que a gente faz chamado câmara de nuvens, que dá para fazer em casa, o Manual do Mundo fez também. Você encontra vídeos no YouTube, câmara de nuvens, se você quiser pesquisar, você que está nos assistindo, que você consegue ver na prática, montar uma câmera em que você vê ali um rastro de uma partícula alfa, um rastro de um elétron. É possível ver, mas à medida que você vai avançando, fica difícil ver na prática. Então é preciso você construir sensores e analisar os dados desses sensores. Então, câmara de nuvem é muito simples, câmara de bolhas é um pouco mais elaborado. E o que nós vemos lá no CERN, principalmente os experimentos que nós conhecemos mais de perto, o CMS, e o Atlas, muito mais o CMS, que são camadas de sensores que você não tem acesso. Então a gente não consegue enxergar uma partícula padrão passando pelo sensor, isso não é possível. A gente chega e visita os laboratórios, e eu diria que o mais perto que chegamos de ver isso na prática não é quando a gente visita a parte exterior do experimento, e sim quando a gente visita a sala de controle, porque é ali que os dados chegam. E aí, a partir dos dados que chegam, é que os cientistas de todo o mundo terão acesso e vão tentar interpretar qual é o tipo de partícula envolvida. E aí, no modelo padrão, como você citou, né, o papel dos quarks e dos leptons, o modelo padrão ele é uma tentativa de você explicar como funciona o mundo subatômico para além dos prótons, nêutrons e elétrons. À medida que os cientistas perceberam que haviam outras partículas, muon, pion, tal e outras partículas detectáveis, então esse modelo de 3 partículas era insuficiente. Então chegou a crescer o número de partículas até que os cientistas resolveram fazer aqui meio que eu chamo de a tabela periódica dos físicos. Então você organiza basicamente em quarks, né, que são os elementos ali que vão compor os prótons, os nêutrons e outras partículas pesadas, né? Então os quarks up e tal, o charme, o estranho, você tem ainda ali os leptons, no qual o elétron está incluído, elétrons e muons, e você tem os bósons, que são os mediadores de força. Então, no CERN, no contexto do Masterclass, tem algumas atividades que você pode identificar um bóson W, o bóson Z, o bóson de Higgs, e aí tem umas atividades que você interpreta dados reais. Participamos dessa atividade lá, é uma atividade bem interessante, e ela é reproduzível nas escolas de nível médio, caso os professores convidem a equipe do CERN para participar. O senhor falou sobre essa questão das subcategorias, né, do modelo padrão e como eles vão se subclassificando e que no momento que se subdividiu e começaram a estudar mais sobre elas não era o suficiente. Aquelas 3 que se tinham antes e começaram a investigar mais e aí foram surgindo mais ainda. O senhor falou mais cedo sobre a questão do seu material, do que o senhor está produzindo para o mestrado, que é o RPG sobre física de partículas. E o que me vem à cabeça, quando a primeira vez que a gente conversou e a gente falou sobre isso, como é que conectar um RPG à física de partículas? Como isso combinaria? Como será essa combinação? Porque eu, particularmente, sou muito fã de RPG, dos jogos de RPG, tanto online, tanto RPG de mesa. Eu acho uma ideia muito boa, inclusive para ensino de física. Mas eu sempre via isso para outros assuntos. Assuntos mais voltados para a física clássica. E a partir do momento que a gente está dentro da física
mecânica, a gente vai falar sobre física de partículas, a física quântica, a gente vai falar sobre a física de partículas. Eu fico assim, como encaixar isso, como encaixar a complexidade de um jogo, do assunto com o jogo. E aí que vem a questão, como encaixar isso, tanto a questão dos termos complexos como quarks, leptons, bóson e as subcategorias dentro disso, e como também você acha que o estudante do nível médio ele pode compreender melhor um assunto que é trabalhado de forma tão abstrativa. Excelente pergunta. E eu me fiz o mesmo questionamento quando o meu orientador me propôs isso. Foi quase que desesperador, porque na minha cabeça, e você como jogadora de RPG deve saber disso, RPG como jogo de representação de papéis muitas vezes se dá no nível de magia, de poções, de ataque, e eu não conseguia enxergar inicialmente como fazer isso. Então isso me gerou muito incômodo. Mas aí ele me enviou um artigo e alguns materiais para leitura, e depois que eu fiz a leitura, o preconceito foi derrubado. Eu vi claramente que é perfeitamente possível. Se a gente pensar, primeiro, né, que a Masterclass que já acontece no CERN, que acontece no mundo inteiro através do CERN e institutos associados, já é um jogo de representação de papéis no momento que o estudante precisa fazer o papel de cientista para interpretar dados. A gente pode, então, introduzir novos elementos. A gente pode introduzir aquele que vai fazer o papel do político, que vai permitir ou não que o Brasil se torne Estado-membro do CERN. Recentemente, depois de muita luta, o Congresso Nacional permitiu que o Brasil fizesse parte como Estado-membro. A gente pode introduzir a população civil, um representante da população que vai ficar questionando por que o Brasil deve investir dinheiro no CERN. A gente pode introduzir personagens como divulgadores científicos, né? Você, a professora Rafaela e tantos outros que fazem divulgação científica nesse papel de popularizar a mecânica quântica e de popularizar também a física de partículas. A gente pode introduzir haters. Haters estão presentes em toda parte. Pessoas que fazem teoria da conspiração, de que o CERN vai criar um buraco negro, que vai engolir o universo. Tudo isso é possível de, numa escrita bem fluida, a gente introduzir e trazer os aspectos da física de partículas, que é complicado, que é difícil em nível de graduação, de mestrado, de doutorado. Por exemplo, eu não compreendo, eu não sei escrever a equação do modelo padrão, mas eu sou capaz de compreender quais são os conceitos que estão ali. E nós já fizemos isso com outros assuntos, fizemos com mecânica. A mecânica não é simples, o eletromagnetismo não é simples. E nós fizemos uma transposição didática do que é complexo para o que é mais simples. Isso também é possível de ser feito com física de partículas. O CERN já vem fazendo isso, o Instituto Perímeter do Canadá também vem fazendo isso. Já temos muitos livros em português que também fazem isso. O desafio maior agora é juntar todo esse arcabouço e transformar num RPG, que, só para destacar, ele ainda está em fase embrionária. Eu percebi que é possível. Vamos trabalhar aí junto com o meu orientador, junto com você e com mais que gosta de RPG, para a gente conseguir daqui a 4 anos ter um jogo bom e interessante. Mas é uma ideia muito boa, principalmente porque eu particularmente gosto da gamificação de alguns assuntos, trazer a gamificação, porque atrai os estudantes para perto da gente, traz eles para um ambiente confortável, digamos assim. Mas não somente sobre isso. Quando o senhor falou mais cedo sobre a questão também da física de partículas, sobre as estranhezas, sobre o tal e o outro, eu não me recordo agora falar o nome, o senhor falou sobre eles, e aí eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre o que seria isso. Porque para as pessoas que estão assistindo a gente, às vezes fica um pouco confuso sobre quantas subdivisões existem, são diversas. Mas as principais que a gente tem hoje em dia, a gente tem debatido dentro da física de partículas, quais são as principais que vão ser debatidas e como elas têm se subdividido? Bom, vamos lá. Inicialmente, né, a gente tinha apenas prótons e elétrons. Depois se descobriu que existia nêutrons. E depois se percebeu que núcleos podiam sofrer uma transformação em outro núcleo, através do que nós chamamos de decaimento beta. Um nêutron pode se transformar num próton e, consequentemente, alterar o núcleo. Então, se um nêutron pode se transformar em próton, é muito provável que nesse processo aí de decaimento beta, que vai entrar em ação que nós chamamos de força fraca, intermediando esse processo de decaimento,
é muito provável que o nêutron não seja fundamental, e o próton também não. Então, veio a ideia de que ele podia ser composto de partículas ainda menores e que esse processo de decaimento, de alguma forma, permitia essa mudança de um próton para um nêutron, ou de um nêutron para um próton. E esse processo, então, só poderia ser explicado se houvessem partículas menores, que nós chamamos de quarks. Lembrando que os quarks, eles são classificados, né, basicamente em 6 tipos, mas aí os quarks que formam próton e nêutron é apenas up e down. Mas aí se descobriram outras partículas massivas, que também não eram prótons. E essas partículas massivas não podiam ser explicadas somente com quarks up e down. Então, aí veio o quark charme e o quark estranho, o quark top e o quark bottom, se eu não me engano agora, são 6. Faltou a memória de um. Essas outras partículas não podiam ser explicadas somente com os quarks up e down. Então precisava de outros tipos de quark. Então esses outros quarks foram formulados e depois foram confirmados experimentalmente. Então os quarks são as que vai explicar a formação dessas partículas mais pesadas. Aí tem também ali os leptons. Os leptons, o mais famoso é o elétron. O elétron é um lepton, a gente considera que os leptons eles não possuem estrutura interna. Então, o elétron ele é um lepton, o muon ele é um lepton. A gente tem ali o deutrino, que também é um lepton. Então, esses que aparentemente não têm nenhum tipo de estrutura interna, são as partículas aparentemente mais leves, a gente vai classificar ele ali como sendo leptons. E nós temos o terceiro grupo, que são os bósons. Os bósons são os que intermediam força. O mais famoso deles é o bóson de Higgs, né? Que a gente diz que é, a partícula de Deus, porque o bóson de Higgs seria aquele bóson que confere massa às partículas elementares ali do modelo padrão. E nós temos ainda outros bósons. Então, o fóton, né, que é o que intermedia a força eletromagnética. A gente tem os bósons que intermedia a força forte, no caso é o gluon. E nós temos o bóson que intermedia a força fraca, que no caso é os bósons Z e W. Então, os bósons são os intermediadores de força. No modelo padrão não temos a gravidade, mas a gravidade enquanto força fundamental, se existir uma partícula, seria o graviton, mas ela não compõe o modelo padrão, porque o modelo padrão não conseguiu ainda incluir a gravidade. Então, basicamente, essa é uma visão geral de um iniciante em física de partículas. Porque aí, pelo menos eu, quando comecei a estudar, eu comecei a ver, principalmente quando você acabou de falar sobre as forças, eu falei, por que a gravidade não entra? E aí começou a falar sobre força forte, força fraca, força eletromagnética, força... Tem uma outra que eu não lembro agora o nome. Nós temos Tem uma quarta... são 4 forças fundamentais, né? A força gravitacional, que não faz parte do modelo padrão, a força eletromagnética, que a partícula mediadora aí no caso é o fóton, e a gente tem a força nuclear forte, o gluon, e a força nuclear fraca, que são os bósons Z e W, que intermediam. Isso. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu falei, nossa, é um mundo muito diferente, foge muito do que a gente está acostumado a estudar, porque dentro do ensino médio a gente vê, pelo menos assim, eu vi muito por cima sobre física de partículas, eu tinha uma noção do que era mais ou menos alguma coisa ali, outra aqui, mas até mesmo dentro da graduação a gente não tem um aprofundamento necessário, porque a gente costuma dizer aqui no podcast que estamos descobrindo um mundo novo, um mundo completamente diferente do que já havia sido mostrado, porque a gente está muito acostumado com o meio clássico, com a física clássica, com a computação clássica, com as coisas que estão voltadas para o nosso mundo clássico. E a gente vai para um mundo completamente diferente. E dentro desse todo o conhecimento, dentro disso tudo, sobre a estrutura do universo, principalmente como os conceitos do campo quântico estão relacionados à existência, como seria a existência deixa eu ver como é que eu vou perguntar isso, porque é algo para mim que me causa muita dúvida, que seria, no caso, a interação entre essas partículas, né? Como seria a interação entre as partículas elementares? Porque a partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a ter algumas dúvidas de como elas começam a interagir, começa a interação entre elas. Bom, essa pergunta eu não sei responder, não tenho a menor ideia. Porque uma coisa que você falou, né, que você já viu esses conteúdos no nível médio, no meu nível médio eu não vi absolutamente nada disso. Na graduação em física também não há nenhuma disciplina relacionada com física de partículas. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o bóson de Higgs,
Eu ouvi falar sobre o que a gente já aprende na escola normalmente. Prótons, nêutrons e elétrons, mecânica quântica, você resolvendo a equação de onda para o elétron, posto de potencial. É o máximo que você chega. Não se discute em nenhum momento, em nenhuma disciplina, nada sobre modelo padrão. Quando eu ouvi falar pela primeira vez, foi no mestrado, porque o meu professor orientador, saudoso orientador, Aurino, ele gostava muito de estudar isso e ele estava muito empolgado com a possibilidade da descoberta do bóson de Higgs. Então, ele acompanhava todas as notícias. Sempre que tinha alguma novidade, ele trazia para a gente discutir, mesmo não fazendo parte diretamente do objeto de pesquisa. Então, foi ali que eu comecei a estudar um pouco, a entender um pouco, bem por cima, que existia um modelo padrão e que existiria ali a possibilidade de descoberta do bóson de Higgs, ali por volta de 2009. O bóson foi descoberto em 2012. E eu voltei a estudar esse tema recentemente. Então, eu estou no primeiro semestre do doutorado, cumprindo disciplinas obrigatórias, e comecei a estudar esse tema para fundamentar o meu projeto de pesquisa na construção do RPG. Então, com essa pergunta que você me fez, ela é tão difícil que eu acredito que até uma pessoa que está terminando doutorado em física de partículas pura vai dizer, olha, eu sei fazer as contas, mas explicar isso eu não sei não, tá? É muito o que a gente faz em mecânica quântica. É uma frase famosa da mecânica quântica que eu acho que quem disse foi o Paul Dirac. Cala a boca e calcula. A gente não entende o que está fazendo, mas a gente faz as contas e o modelo dá certo. Mas é isso, porque quando eu comecei a estudar sobre isso, me surgiram muitas questões, que eu acho que é o que faz a física, que é continuar o estudo sobre aquilo. Porque se tudo já tivesse descoberto, não precisaria mais de novos experimentos, do CERN continuar investigando, das coisas continuarem crescendo e se desenvolvendo, porque uma das coisas que o senhor falou é que o modelo padrão, ele é o modelo mais aceito, mas ele não é o estado final dele, que ainda pode ser modificado. Então, talvez essas perguntas que vão surgindo conforme a gente vai estudando sejam respondidas conforme o tempo. Sim, aí você tocou num ponto importantíssimo, que dá para a gente entender. Vale lembrar que a física toda ela é construída em cima de modelos. E todos os modelos, eles precisam, para ser um modelo científico, testável. Mas é possível que, diante de novas evidências, você altere este modelo. Assim como o modelo atômico foi alterado várias vezes até ter o modelo atual, assim como o modelo, para chegar até o modelo padrão, ele foi alterado, há uma expectativa de que esse modelo possa ser ampliado no futuro, uma vez que o que a gente tem no modelo padrão é uma explicação das partículas que nós conhecemos. Mas quando o pessoal estuda a astrofísica, eles observam que há evidências de uma matéria escura, de uma energia escura, que possivelmente não será explicada pelo modelo padrão. Provavelmente é constituído de um tipo de matéria que a gente não conhece. E se a gente ainda não conhece, a gente não consegue construir um modelo para isso. Então, qual é a vantagem de usar e enfatizar e reenfatizar a palavra modelo? É para o estudante ter noção de que a física é uma construção humana, de que a física ela se constrói por etapas e que ela não está concluída, e não acredito que ela será concluída um dia. Eu acredito que a natureza humana sempre vai encontrar novas formas de estudar o universo, e à medida que a gente começar a observar mais distante do universo, a gente vai criar sempre novos modelos. Algumas pessoas acreditam que isso vai chegar em um fim. Algumas pessoas acreditam que já chegou. Eu não acredito, não chegou, e eu tenho uma crença de que não chegará. A gente sempre vai encontrar novos modelos para explicar o nosso mundo. Sempre vai haver uma nova pergunta a ser entendida, um novo fenômeno a ser explicado, porque logo eu lembro quando eu entrei no ensino médio, a primeira coisa que o meu professor falou foi a física ela vai estudar os fenômenos. E a partir daí a gente começou a estudar a epistemologia da palavra fenômeno. E entender que é tudo aquilo que é diferente, algo inovador, algo que nunca visto antes. E eu acredito que sempre vai ter algo novo para a gente poder estudar. Professor, é muito bom a gente poder falar sobre isso, porque é um ambiente onde a gente vê que a física de partículas é um assunto extremamente complexo.
não é possível de ser aprendido, mas é um assunto extremamente complexo, com contas realmente que vão demandar muito da gente, mas que são assuntos que podem ser transpostos, e o estudo de pesquisa do senhor é um exemplo disso. O que a gente pode fazer, um assunto muito complexo dentro do RPG, que é algo acessível para os meninos. Enfim, muito obrigada por ter participado desse episódio. Foi incrível poder falar com o senhor sobre física de partículas e poder entender mais sobre o universo, sobre essa estrutura fundamental que vai reger nosso universo. O senhor também, como o senhor falou mais cedo, é o youtuber, então, por favor, divulgue pra gente o material, onde a gente pode encontrar, quais são os assuntos que o senhor trabalha, pra gente poder também ter esse acesso, porque eu acredito que faz parte da física, faz parte de algo que está preparando os alunos para o ensino médio, então é muito válido pra gente também. Então, hora do jabá, é isso? Isso. Hora do jabá. Vamos lá, então. Então, vou fazer aqui uma breve, né? Não falei no início, eu vou falar agora. Então, não sei se você enxerga aqui, né? Mas eu tenho aqui a minha plaquinha do YouTube, recentemente atingindo aí os 200 mil inscritos no canal, mais de 20 milhões de aulas assistidas. E o canal, ele nasceu para compartilhar com os meus alunos conteúdos que eles pudessem estudar a qualquer momento em casa. E depois eu resolvi abrir, de um modo geral, para qualquer pessoa na internet. Então, basicamente, hoje o carro-chefe do canal continua sendo aulas voltadas para quem quer fazer Enem e vestibular. Você vai encontrar lá um curso de física completo para Enem e vestibular. E se você acessar o site fisicainterativa.com.br, tá? Física Interativa no YouTube. No site fisicainterativa.com.br. Você vai encontrar não somente aulas que não estão no YouTube, são aulas exclusivas, e você vai encontrar mais de 100 questões do Enem comentadas passo a passo, além de questões resolvidas de outros vestibulares, como Unicamp, FUVEST, além muito mais voltada para os vestibulares paulistas. Então, quem quiser aprender física, vem comigo em fisicainterativa.com. Obrigado, Ari, pelo convite, obrigado ao podcast Fisicamente. E sempre que precisar conversar sobre física, sobre ensino de física ou temas que eu domino ou que eu estou estudando, geralmente eu estou estudando, será um prazer voltar aqui novamente. Obrigada por esse episódio, por ter gravado com a gente, justamente nesse modelo diferente, que é um modelo 100% online. Obrigada por estar aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu, Ari. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.